O que é o exame de DNA na medicina legal? Qual é a importância? E para que serve, de fato, um exame de DNA dentro das questões policiais, dentro do interesse do Estado sobre os crimes? Então, fica nesse vídeo e me acompanha para que a gente possa falar sobre esse assunto. E antes de mais nada, eu gostaria que você ajudasse a gente a divulgar esses conteúdos, se ele serve para você, se ele te interessa. Então, clica aí no sininho, dá um joinha e ajuda a divulgar para que mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos. E, se eu merecer, por gentileza, aperte o sininho e me siga nas minhas redes sociais. Muito bem. DNA. DNA significa ácido desoxirribonucleico. O que é isso? Ele é um conjunto de códigos que ficam juntos em um núcleo de uma célula. Então, todos nós somos compostos de trilhões de células, que é uma unidade que vai ficando junto uma com a outra e vai formando o corpo humano. Então, cada célulazinha dessa tem a sua informação, o seu código de barra, a sua individualização como ser humano. Então, esse DNA, ele serve para isso. Essa é a principal função do DNA. Além de transmitir as informações individuais de cada um, ele também serve para molde de outras moléculas, como por exemplo o ácido ribonucleico, que é um dos coordenadores de produção de proteínas. O avanço e a importância do DNA na medicina legal é exatamente porque ajuda a desenvolver a biologia molecular, ele usa as técnicas de biologia molecular e também é baseado na estabilidade química e térmica das moléculas de DNA, porque mesmo após um certo período de exposição, longos períodos, mesmo assim, esse material coletado, ele serve para que a gente possa identificar e individualizar pessoas. Quando se coleta uma amostra de DNA, nós temos a amostra doadora, que é aquela amostra identificada, onde nós sabemos quem é a pessoa, e temos a amostra questionada, que nós pretendemos identificar. Qual é a principal função na medicina legal, tendo em vista esses dois conceitos, A finalidade disso. Primeiro, identificar pessoas. A identificação e individualização de cada um. Segundo ponto, identificar se partes daquela pessoa ou que estão na cena do crime, eles pertencem àquela pessoa. Por exemplo, uma gota de sangue, um fragmento de pele, amostras de conteúdo espermático, que é o esperma. Então, por exemplo, pelos. Então, tudo isso aí pode servir, dentre outros, tem outras formas também de coletar esse DNA. Um outro ponto que é importante é exatamente fazer uma relação entre os suspeitos e os locais de crime. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que cometeu um crime e ficou uma desses tecidos no local desse crime. Então eu quero saber se você compareceu lá neste local de crime através desse seu conteúdo, possível conteúdo, que seria a amostra questionada. Outro ponto importante, comparar cenas. Então, se você tem uma cena que tem uma amostra biológica e uma outra cena que tem também uma amostra biológica. Então eu quero saber se esta amostra, ela pertence às mesmas pessoas, se elas estiveram presentes nesses locais. Outra coisa importante também é comparar instrumentos lesivos. Então, imagine que alguém usou um material para cometer um crime contra alguém. Então, você coleta partes daquele material, fragmentos daquele material, ou até mesmo material biológico daquele instrumento, para comparar com o seu material, para saber se você usou esse instrumento para cometer crimes. Então, essas são as principais funções do DNA e são muito relevantes e importantes, tendo em vista que é o exame mais fidedigno que nós temos para identificação e individualização de pessoas. Então, já existe um banco nacional e esse banco está sendo alimentado para identificar o máximo de pessoas e que possa servir de suporte para que a polícia, o Estado, ele consiga identificar os criminosos e consiga fazer justiça. Até logo.